Chega mais! Não acredito em fadas no ar. Eu sou Fernando Ribeiro e comigo hoje temos Manúcio Porto. E aí, Manúcio, tudo bem? Tudo bom, Fernando? O Manúcio já é chegado nosso há um tempão, já se conhece há um tempão. Ele tava aqui no papo quando a gente tava pensando em montar o podcast com o Gui. E aí, agora ele tá vindo com quase um ano de podcast pronto, que agora a gente tem papo pra falar, né, não, Manúcio? Bastante coisa pra falar, né, Fernando? Pô, tem coisa pra caceta. E antes de começar a falar nossas coisas, eu não posso deixar de falar algumas coisinhas, que se eu deixar pra falar depois, eu não falo nunca. Que é aquelas de praxe, assim, por favor, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixa um comentário que ajuda com a gente aí, faz pergunta. Tem o Instagram também da gente, eu vou deixar aqui na tela aqui, o nosso, deles, o de todos nós, e também do projeto do Manúcio. O Manúcio trabalha com uma porrada de coisa, né, Manúcio? Mas o forte ali mesmo, que parece que carrega com você, é o maracatu, né, não? Com certeza, maracatu tá na alma. E você é lá de Recife, né? Sim, eu fui criado em Pernambuco, no interior de Pernambuco, né, numa cidade chamada Buíque, interior de Pernambuco, e dentro de uma família que metade faz parte de religião de matriz africana, mais especificamente do candomblé, de nação Nagô, também da Jurema Sagrada e alguns católicos. Então tem uma influência tanto da cultura da Jurema Sagrada, quanto do candomblé, e quanto também das questões da minha família, da minha avó, de toda a questão tradição cristã, que eu não aderi tanto, porque eu gosto mesmo do batuque, do tambor, do som do tambor. É isso que me atraiu desde criança e que me fez tomar o caminho da percussão. Sim, e isso desde pequeno, então você já está envolvido com o som, porque você teve contato com o maracatu já de infância ou foi depois? O maracatu veio desde criança por conta de uma ligação que eu tenho com o meu avô, que foi meu grande mestre, Geraldo Mendes Barbosa, que ele era um sambista de coco e interagia dentro dessas tradições populares. Inclusive, o maior coquista que eu conhecia assim foi meu avô, e que ele me ensinou muita coisa. Então, desde criança, quando ele me via interessado na música, ele me chamava e me ia passando algum conhecimento sobre a música, e também dentro dos terreiros, né? Aquele som que atrai você para chegar até lá e interagir. Porque é empolgante, né? Muito. Eu ouvi os ensaios que você fazia aqui. Vamos chegar nisso, mas por enquanto fica com empolgante, que é bem empolgante. As alfaias suando e aquele ritmo eu esqueci o nome daquele que eu perguntei pra você se sua mina podia tocar. AB. O AB, aquilo ali, e vai trazendo, e vai levantando, e vai... É visceral quase o treco, né, mano? É visceral, eu digo que é quase físico. É uma sonoridade que parece que é uma coisa física, uma coisa que você entra dentro, uma bolha sonora assim que vai te intensificando e vai puxando coisa de dentro de você que é espiritual, sabe? Tanto que é muito comum você ter um participante ali, uma pessoa que entra dentro do maracatu por conta da sonoridade e acaba pesquisando, fazendo uma pesquisa muito mais ampla, que vai para o campo da espiritualidade ou vai para o campo da música, começa a se interessar por outros instrumentos e encabeçar muito mais na música. Sim, é uma coisa que... antes da gente começar a falar dos movimentos, acho que a gente pode falar um pouquinho de história, como formou, como surgiu, né? Eu lendo um pouquinho, tem uns lugares que falam que é originalmente de matriz africana e que foi se consolidando aqui no Brasil. Outros textos eu já vi que era só que era uma mistura brasileira e africana, então era meio que originalmente brasileiro. De onde tira como é que te desenrola esse fio aí? É bom entender que o maracatu hoje ele é um patrimônio imaterial tombado. É um patrimônio imaterial brasileiro, né? Foi uma manifestação que começou aqui, com muita influência das três culturas que foi predominante no Nordeste. Né? O Brasil ele quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existia os povos originários, povos indígenas, e tudo isso se mesclou
quando trouxeram os navios negreiros com povos africanos que foram escravizados aqui. Só que o ser humano é um ser cultural, é um ser social, e ele não poderia, independente de qual for a condição, deixar de fazer cultura. Então, se formou uma nova cultura que não é africana, não é europeia e também não é 100% originária dos povos indígenas, né? Então, com esse fenômeno de junção, essa junção que aconteceu mesmo aqui, aonde se tornou o maracatu. De início foi muito forte a presença africana, né? De descendência africana, dos descendentes africanos que cultuavam de forma velada, de forma escondida, através do maracatu, seus orixás, né? Porque até então era proibido o culto, né? Ao sagrado africano, ao culto dos orixás. Então se fazia isso de uma forma velada, né? Inclusive o maracatu ele ajudou para que essa cultura de cultuar aos orixás, essa vertente das matrizes africanas, ela foi muito mais agregada, foi possível acontecer pelo fato do maracatu também estar ajudando, porque enquanto acontecia os desfiles nas ruas, nas casas, nos ilês, nas casas espirituais de matriz africana, aconteciam os trabalhos espirituais. E pelo maracatu estar na rua, a polícia tinha que voltar todos os olhares para que não acontecesse nenhum protesto e a coisa não saísse do controle, né? Só que, na verdade, já estava acontecendo de maneira escondida lá nos ilês. Isso você está falando bem no comecinho mesmo, naquela época de cultura de açúcar, ou você está falando desse momento já mais recente, depois da abolição? Desde o começo. Desde o começo, desde a época da cultura do açúcar, então. Assim. Cara, é muito tempo, hein? Hoje em dia a gente tem maracatus registrados em documentações, em vários acervos, né, de maracatus de mais de 100 anos. De grupo fixo, assim. Vivos ainda existentes hoje. Caramba. Mas a gente sabe que é muito mais antigo do que isso. Caramba, então tem gente que tá segurando a cultura por mais de 100 anos, assim, fixo ali, firme mesmo. Sim. Caraca. É muito, né, cara? Porque são muitos elementos, né, que tem no maracatu, né? Não é só a música, né? Porque dentro o cortejo tem toda uma simbologia, né? Dentro do espaço. Não é só o som, não é só a música, né? Não, se a gente for analisar esteticamente, a gente vê uma orquestra de tambores e um grupo grande de dança. Esse grupo grande de dança, ele se divide em várias alas, né? Porque é a representação de um castelo, uma corte real. Então o cortejo inteiro é a representação tem um lance da coroação também, né? Exatamente. Mas vamos por parte, explica essa parte do cortejo aí, vamos lá, vamos esquartejar essa parte. Vamos pensar assim na parte da dança como um castelo, uma festa dentro de um castelo. Isso. Na verdade, o que abre é a orquestra de percussão, é o baque, a gente chama de baque, né? Então, dentro do maracatu de baque virado, entra-se primeiro a principal personagem junto com um ser, uma boneca, segurando uma boneca, né, que é a Dama do Passo. Ela é uma mulher que segura uma boneca feita de madeira e cera, que ela é a representação, essa boneca, né, é a representação de uma pessoa que já esteve em vida e ela teve uma representação muito forte dentro da comunidade. Muitas vezes é uma Ialorixá, né? Então, vamos pegar o exemplo de Dona Emília, né? Dona Emília teve uma vida e partiu, a gente fala para o Orum, né? Aqui seria o Aie, a terra, e o Orum seria como o plano espiritual, né? Então, quando ela falece, quando ela morre, ela passa para outro plano espiritual, essa pessoa, que ela teve uma representação grande na comunidade, é feita uma boneca para ela,
E essa boneca ela é trabalhada toda dentro do Ilê, né? E ela vem na frente com a missão de ali aquele espírito que está ali proteger toda a nação de Maracatu, todo o maracatu que está ali desfilando na rua, para que nada aconteça, para que não seja, não tenha violência, não tenha agressão, não aconteça nenhuma demanda, enfim. Ela é a personagem principal, esse personagem da Calunga. Mas no cortejo a gente tem o personagem do rei, da rainha, do duque, da duquesa, do príncipe, da princesa, do conde, da condesa, uma corte real que representa mesmo naquela época, né, a realeza que estava aqui, só que é uma realeza negra. Né? Aí que está o grande X da questão. Era feito para homenagear os reis que vieram escravizados da África e vieram para cá, porque quando pegava o pessoal lá na África, eles não queriam saber se era rei, se era rainha, pegava um montante e quem vier veio. Só que essas pessoas tinham o prestígio, né? Então eu estou falando lá do começo, era feita essa coroação. Para poder manter esse espírito forte, essa tradição como uma forma cultural e como uma forma também de valorizar aquela pessoa que estava ali, que estava sendo naquela condição, mas tinha o prestígio no lugar de onde teve a origem. Porque da galera do tráfico era muito de conflito entre as próprias tribos, né? E eles traziam para o porto, né? Porque branco não vai se embrear no mato para poder achar. Não é assim que acontecia, né? Então, por isso que vem uma galera também, né? E esse movimento ele fica muito forte em Pernambuco mesmo, né? Ele nasce em Pernambuco. E aí ele fica forte, ele tem algumas histórias assim de movimento de resistência vindo pelo movimento do maracatu, assim, por exemplo, nos quilombos também, ou eles se envolvem de outra forma nesse momento da história? O maracatu sempre foi uma resistência, porque assim, um momento, porque assim, todas as manifestações que têm origem africana, antigamente elas eram proibidas, né? A gente tem documentos que mostram isso. Mas o maracatu ele serve como se fosse uma válvula de escape dada pela corte, né? Para não sei se eu falo pela corte exatamente, mas pelo governo da época, para que o escravizado ele tenha uma válvula de escape e ali ele possa brincar, possa festejar. É como se fosse assim vamos dizer assim, é como se fosse não vou dizer pão e circo aqui, depois você corta essa parte, por favor. Não, aqui é direto. Mas eu estou procurando alguma coisa para associar. Imagina uma pessoa sendo chicoteada, sendo oprimida, privada de fazer qualquer tipo de lazer, ela vai se rebelar em algum momento. Né? E era como se fosse uma concessão para ele brincar, para que aquela tensão passar. Então aquilo era autorizado. Inclusive existia uma autorização feita de forma formal, né? Que você tinha que ter para um maracatu sair na rua. E aí era escoltado, era tudo... Os caras já tinham que pedir licença para poder... Tinha que pedir licença. A burocracia não é de hoje. Porque pro cara chegar na praça e colocar a caixinha de som dele, também tem que pedir para defesa pública, para não sei quem. Aí, ó, desde cedo a burocracia. Exatamente. E aí quando você começa a botar um monte de gente escravizado, descendente de escravos, cheio de mágoa por uma realidade desumana que está acontecendo com aquela população, você junta um monte de gente, aquilo é o prato cheio para uma manifestação violenta. O prato cheio para dar bom. Né? É isso, a palavra é essa. Manda para dar merda 1 minuto. É 1 segundo. Então toda a escolta, todas as forças armadas, ela estava com foco ali. Na rua, naquele monte de pessoas que estavam ali para tocar o tambor, dançar e brincar. Só que para virar uma coisa diferente era 1 segundo. Então, por todo o foco estar ali,
aonde eles moravam, os ilês, nos terreiros, escondido, estava acontecendo os trabalhos espirituais. É por isso que o maracatu ele deu força para o candomblé continuar existindo, né? Porque, opa, tá todo mundo voltado aqui, mas ali ninguém tá olhando, então agora é a minha hora de eu louvar meus ancestrais, louvar meus orixás. Que louco. Então, uma resistência, sim. E teve momento aí que você consegue achar que você teve treta assim? Porque deve ter tido, né, cara? Ah, sim, teve. Eu não consigo te falar agora, exatamente. Mas em algum momento, essas coisas também não é muito documentada, né? É porque até o lado de quem ganha também, né? Exatamente. Porque eu fico imaginando, ficou lá um tempão, porque a história da colonização, ela fica, depois que tem a decadência do açúcar, eles migram outro trabalho e vem outro tipo de galera e sai de lá, né? E aí aqui, e isso ficou uma cultura que ficou, eu não digo que ficou presa ali, porque depois ela deve ter se espalhado, né? Mas do maracatu, eu não sei se em outros cantos do Brasil, enquanto tinha os povos escravizados, tinha uma representação como o maracatu. Eu não sei se tem. Talvez a capoeira. Mas Uma manifestação como o maracatu, acho que não, porque é uma coisa muito única. Aquele jeito de desfilar e de tocar, né? A capoeira é uma manifestação também brasileira, mas com matriz também africana, né? Só que se deu de outras formas, né? Mas no final estava todo mundo junto ali, as mesmas pessoas. Sim. Dentro desses personagens aí que você estava falando do cortejo, a gente estava falando da coroação. A coroação é um momento importante do cortejo do maracatu, não é? Importantíssimo. E como é que é essa mística aí? Porque ela é uma série de momentos dessa coroação. Todo o cortejo vem para isso. É isso mesmo ou eu tô viajando? Sim, sim. Mas tem muita coisa, não é só isso. Né? A coroação é importante, principalmente nos dias de hoje, porque o maracatu hoje ele está associado muito a uma cultura de periferia, onde aquela rainha, que geralmente é uma Ialorixá, no dia a dia ela cuida da comunidade. Né? Então é um reconhecimento ali, é uma forma de prestigiar de alguma forma social as pessoas que estão na comunidade. A coroação de uma princesa, a coroação de um príncipe, a coroação de uma rainha, ela é muito grandiosa porque ela dá um lugar de prestígio a uma pessoa que muitas vezes não tem nada porque mora numa situação de pobreza muito grande. Né? Então, ali, por uma cultura centenária, está reconhecendo uma garota de favela, de comunidade, recebendo uma coroa como princesa por uma nação de maracatu, uma cultura que tem mais de 100 anos, de 200 anos, ser a reconhecida a princesa daquela manifestação ali, isso é de uma grandiosidade gigante para o Brasil, para o mundo, porque é um valor que é acima do material, sabe? Eu acredito, pelo amor que eu tenho à cultura, por ser da minha cultura e da nossa cultura como brasileiros, a importância de você coroar e reconhecer ali aquela pessoa como uma rainha é grandioso e ela é respeitada e tem que ser respeitada por todo mundo. Ninguém pode falar nada que seja ofensivo, porque todo mundo reconhece aquela pessoa como uma pessoa importantíssima. Caramba, agora eu me sinto até meio culpado de não ter visto. Desses momentos que eu participei com você, eu cheguei a ver essa figura e eu não percebi. É a minha avó, no caso, a do Terra então Forte, a rainha é a minha avó. Eu não vi. Dona Ceci, Maria Ceci. Nos ensaios eu sei que eu não vi. É porque ela não tá presente em todos os momentos. Ela já é uma senhora, tem 85 anos. Não dá. Vai fazer 86. Não dá mesmo. Porque agora eu me senti até mal assim quando você ficou falando. Não, assim, tá tranquilo. Puta merda. Porque eu lembro quando a gente foi fazer aquele que você me chamou pra fazer o videozinho que nem saiu, né? Dos meninos lá do abrigo que você ajudou a fazer as alfaias e tal.
Aí a gente foi aquilo não era um cortejo, era um ensaio mesmo naquela escola, né? Aquilo era um ensaio técnico. Você tá falando de 10 anos atrás? Lá de 10 anos atrás, quando... Aquilo ali era um trabalho que eu fazia com a comunidade lá naquele lugar, que eram órfãos, né? Era um serviço ali era um abrigo, né? Crianças que perderam a guarda dos pais por alguma negligência. E eu representando o Terra Forte Maracatu, a gente ia lá, eu fazia um trabalho de fabricação. Eu ensinava essas crianças a fabricar os instrumentos e a tocar eles. E naquele dia que a gente foi, tinha uma princesa, uma rainha lá e eu não vi. Não, naquele dia não. Se salvou. Imagina, eu tava mal, mano. Tava mal. Eu falei assim, caramba, ele tá falando tudo isso. Eu não prestei atenção nisso. Não é possível onde tava a minha cabeça. Talvez, quem sabe, futuras princesas, futuras rainhas, né? Mas naquele momento, não. Eles estavam aprendendo ali o beabá, sendo iniciados ali na cultura. Porque aquele dia naquela escola tinha muita gente batucando naquele dia, cara. Naquela escola. Tinha muita gente. Que a gente documentou lá, tinha muita gente, cara. Sim. Que pena que não saiu o negócio, né? Que pena. Você conseguiu recuperar os HD lá? Tá lá guardado, ainda não mexi nisso, mas eu quero muito. Tá lá dentro lá, o negócio tá lá dentro. tá lá. Ih, me perdi, acontece direto, mano. A gente fala do negócio, a gente parou aonde mesmo? A gente parou na importância de cada personagem pra dentro personagem, isso. Além da rainha, tem da rainha, da princesa, da realeza, quem mais participa? Sim, além da realeza, existe um personagem que se chama Rei Amar, que ele é a representação do indígena, né? Então ele dança com penas, ele tem o ofá, né? O arco e flecha, e ele vai ali na frente do maracatu, ele também circula, mas ele vai na frente ali abrindo o caminho espiritual também, porque ele é preparado para isso, e mais também representando os nossos povos originários, e também Oxóssi, ela representa também Oxóssi por ser caçador, por estar ali com arco e flecha, que é o símbolo de Oxóssi. E aí tem rei e rainha, tem a representação do indígena e tem as baianas, né? Tem as baianas. E as baianas, qual o papel delas na... As baianas, existem 2 tipos de baianas. As catitas ou catirinas, e tem as baianas ricas, né? As baianas ricas... Pergunta, pode falar. desculpa. Em Pernambuco, por que baiana? Porque baiana foi não sei te responder, mas eu acho que foi assim que se popularizou. Chegou não sei. assim... Não sei por quê. Talvez porque... Se você sabe, responde aí pra gente. Escreve aí no comentário. A gente não tem ideia. Muita coisa do maracatu a gente não sabe. Até o nome mesmo, maracatu. Até hoje ninguém sabe por que o nome é maracatu. Existem várias teorias, mas nada concreta. Então, por que a baiana também não sei. Mas eu sei que existem 2 tipos de baiana. A baiana rica e a baiana simples, né? E aí elas... Qual a diferenciação delas ali? A diferença é porque a baiana rica, ela representa eu já te falei que o maracatu é como se fosse uma festa no castelo, né? E para receber os convidados, existiam as mulheres que são no caso do maracatu, as baianas, que elas tinham que estar com roupa de luxo para receber os convidados. E elas serviam, mas com muito luxo, com muita pompa, joias, enfeites, maquiagem. Então ela tinha que estar na linha de frente, bem apresentada, para receber todos os convidados. E as baianas simples, elas são representatividade das serviçais que ficavam cozinhando na cozinha, na parte da limpeza. Então elas não tinham que estar com uma roupa, uma vestimenta muito bonita, muito enfeitada, muito decorada. Né? Então, assim, ela é representada no maracatu. Isso dá pra ver no cortejo, assim, eles andando, tipo... Que nem... vou fazer um paralelo, mas não é pejorativo, por favor. Tipo de escola de samba, assim, a gente consegue ver os grupos passando mesmo, assim? Nitidamente. E todo mundo tocando ali o som? Na parte de dança, não. Essa parte é dança. Você me falou, você tinha falado, eu fiquei... Foda. A dança, ela tem essas divisões. Nós chamamos até alas, né, como é também falado na escola de samba, né?
mas é totalmente diferente. Então, tem a ala da baiana rica, baiana simples, a ala da corte real, e tem os lanceiros, que são representatividades do orixá Ogum, que eles ficam de lança, circulando, o desfile vai passando e eles ficam circulando, fazendo toda a proteção daquele maracatu, espiritualmente e também de uma forma representatividade, como se estivesse fazendo a forma representativa, fazendo a proteção do castelo. Agora eu entendi porque os caras ficam tudo bem. A polícia fica em cima. Pô, os caras tá com lança. Mano. Os caras tá com lança. Vai também. Cada um tinha que se proteger como dava, né? Como dá até hoje. Eu fico imaginando se tem uma cena dessa e o cara vai assim, ih, tá vindo pra cima. Vamos, João, vamos pegar o cara. Tá, merda. Deve ter tido vários, né, mano? E tudo isso na dança. Tudo isso na dança, estamos falando só de dança por enquanto. Caraca, ainda vem o som e a religiosidade toda dentro do grupo ainda. Exatamente. E da dança, e o papel da dança é mesmo só dentro do cortejo, é isso mesmo de alegrar e de trazer, de anunciar quem tá vindo, ou não? Tem o papel de você se expressar culturalmente, de você dançar, de você brincar, de você ter um momento de... A gente chama brinquedo, né, também. Muita gente fala brinquedo do maracatu, porque é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, com muita responsabilidade. Você tá mesmo vendo que tem todo um contexto muito maior que vai além daquilo que tá mostrando ali na hora do show, do desfile, né, que tem uma relação totalmente com a comunidade, com as casas de santo, que tem uma representação da importância de uma pessoa de origem pobre ser reconhecida como uma importância, que o valor é muito maior do que o dinheiro. Tem a importância dentro da ala da Baiana Rica, do reconhecimento e do respeito à comunidade LGBTQIA+, porque a Baiana Rica, a grande maioria, são homens que se vestem de mulher, muitos são LGBT mesmo, e eles é uma ala que está fortíssima com o pessoal LGBTQIA+. Que legal. Eu fico imaginando na época, aí por isso que os caras ficavam bravos mesmo. Sim, porque no candomblé não existe esse preconceito de você não poder ser gay, não poder ser, enfim, todas... Até mesmo porque eu vou tomar conta da vida dos outros. Mano. Exato, lá não tem essa visão cristã que você é condenado a um sofrimento eterno se você ama alguém do mesmo sexo. Isso não existe. É cada castigo, cara, né? É cada castigo. O cara não pode bater uma asinha que ele se lasca. Não pode nada, né? Não pode nada. Não pode. Desculpa. não pode nem amar. Né? Não pode nem viver o amor da forma que é mais pura. Você tem que viver negando algo que você é, ou negando, fingindo ser alguma coisa, né? Constituindo uma família fake, uma família de mentira, né? Onde não há o amor ali, mas porque a cultura, vamos dizer assim, católica, apostólica, romana e evangélica, sempre disse que te condena, né, para ir para o inferno, a queimar no mármore do inferno. Tem várias, tem muitas. Ir pro caldeirão. Dante é criativo pra cacete. Ele deu 7. 7. Quantos? Eu já esqueci já quantos infernos tem. São muitos círculos no inferno. Tem muita danação. Tem muita danação. E aí a Baiana Rica, a maioria é LGBT, principalmente também porque os homens eles aguentam, tem um pouco mais de resistência física, a estrutura física do homem aguenta mais peso, então a roupa é mais pesada, os adornos da cabeça são muito mais pesados, a estrutura de metal que vai por baixo ali da roupa, ela já é mais pesada, então ele tem mais resistência e aguenta mais o peso de uma fantasia. E no calor do Recife. E naquele calorzinho, né? Que é 40 graus na sombra. Eu fui pra lá uma vez só. Puta que... Mano... E você vai de novo?
Vamos, mas muita coisa lá tem ar-condicionado. Eu não quero ficar no ar-condicionado, eu quero andar. Táxi lá era barato. É verdade, era muito barato o táxi na época lá que eu fui. Era, né? Agora com o governo atual tá... Estragou O lá governo também. Bolsonaro, tudo tá alto, tá E tudo... lá também era? Lá também é, o governador de lá também é? Da coligação? Ah, não sei te dizer hoje em dia como que tá, porque teve uma mudança aí, né, no meio do processo. Então, mas assim, tudo é caro, né? Inclusive para botar um maracatu na rua é muito caro. É mesmo? Como é que. Porque fácil não deve ser. Eu trouxe aqui um tempo. Semana passada. O seu vai sair na semana anterior, na semana depois do dele. Eu trouxe o Léo pra conversar aqui, que ele tem um movimento gigante lá no Secap, que é conhecido Léo do Baquira e tal. E aí ele falando a burocracia que é fazer um evento comunitário, um evento pra galera ali. Amor, quando você voltar, você traz água, por favor? Imagino. Ele consegue fazer tudo ali, custo mínimo e tal, mas imagina movimentar tudo isso de pessoa. Você tem que, pra fazer um desfile, você tem que parar uma rua, tem que fazer alguma. Meu, e que perrengue deve ser, cara. Que já aconteceu com você já? Meu, obrigado pela água. Aceito. Maracatu é muito caro, né? Então, assim, eu não vim de família rica, né? Nem sou rico, muito menos. Mas a gente faz o esforço, tudo que pode e o que não pode, para fazer a coisa acontecer da maneira mais bonita que pode. Então, juntando um dinheirinho ali, fazendo um trabalho ali, pegando um 13º, aí já joga tudo no maracatu, aí tenta fazer, tenta escrever um projeto para passar, para receber alguma lei de incentivo. Aí muitas vezes não passa, aí você vai ter que tirar mesmo do seu bolso, sabe? Como que é? Incentivo do bolso. Exatamente. Aí faz empréstimo, aí pega dinheiro emprestado, aí coloca, aí faz acontecer e acontece. Sabe? Lá não é diferente. Existe os desfiles, uma premiação para aqueles que participam e que ganham uma premiação um pouco maior. Mesmo assim, é pouco para o gasto que tem um maracatu. E aqueles que participam e não ganham, eles recebem também um pouco de incentivo, mas não dá, tem que tirar do bolso. As pessoas tiram do bolso para botar um negócio na rua, sabe? Porque Um brinquedo na rua. É o instrumento, é a roupa, é o transporte, é gente pra comer. É muita coisa, cara. No seu projeto aqui que você tava fazendo, eu fui lá, eu acho que tinha umas 30 pessoas naquele dia, eu acho. Sim, naquele dia foi um ensaio só do baque que tinha mais ou menos umas 30 E pessoas. ainda não tinha o pessoal da dança. Nossa, deve ser muito difícil pra coordenar tudo isso. O meu maracatu, que eu não considero um maracatu grande em comparação aos outros, né? Que vamos supor, a roupa, camisa, 30 camisas, mais 30 calças, só para o baque, né? Mais 30 pares de baqueta, mais 30 instrumentos, só para o baque, tá? Mais 30 conduções para chegar até o lugar, para voltar, mas não sei, meu, tem muita coisa. Aí pega a dança. Não sei quantas roupas, tecido é caro, Minha mãe é costureira é caro, Minha mãe é adorno é caro, fazer as paramentas é caro, os adornos, os enfeites pro cabelo, né? Fora, vamos supor que a gente vai tocar num lugar que tem a cenografia é cara, sabe? Então, imagina o custo que é para isso tudo. E o governo ajuda bastante, né? Não, tá ajudando, tô ganhando dinheiro todo dia do governo. Pra fazer batuque, né? Tô sendo irônico, viu, gente? Muito irônico. Pra quem não entendeu, Nunca ganhei. o governo não tá dando nada. Porque ainda mais com esse daí que passou. Apesar que agora, acho que mesmo vai demorar um pouquinho ainda. Vai, porque não tem nem dinheiro nos cofres públicos, olha. Tem nem dinheiro nos cofres pra cultura, né? A gente passou 4 anos sem um Ministério da Cultura. Virou secretaria, né? E aí, Virou uma pasta dentro do Ministério da Educação. E aqui Guarulhos também não ajuda ninguém, né? Também não ajuda nada. O cara que vê
Teve o Auriel veio aqui, ele tentou fazer o prêmio de literatura, e o cara falou pra ele que ninguém lê, mano. Ninguém lê. Não vão fazer prêmio, não. E ele esticou o prêmio, virou nacional e virou um monte de coisa. E aí, depois que deu certo, o prefeito veio atrás e falou assim: vamos fazer. Vamos lá colocar o nosso nome. Aí deu errado, ele não conseguiu. Ele fez um prêmio Mequetrefe aí pra poder funcionar. E a importância que esse tipo de ação ajuda, cara. Porque quantas crianças já não deve ter tirado dali? No Terra Forte, a gente passou em um projeto de lei de incentivo, né, que foi a Lei Aldir Blanc, quando lançou lá. E a gente trabalhou durante 6 meses. Né, e nesses 6 meses eu consegui ajudar de uma forma física mesmo, com grana, assim, as pessoas que estavam mais necessitadas ali, que estavam passando por problema, enfrentando pandemia, Então, o Maracatu conseguiu ajudar, o Terra Forte específico conseguiu ajudar algumas pessoas, né, com dinheiro que é limitadíssimo. Então, a gente faz das tripas coração para continuar mantendo essa resistência, insistência e persistência para a cultura não morrer. Né, porque a gente ama fazer isso de coração. Né? Então, se tiver que tirar do bolso, a gente vai tirar. Como sempre foi. É um envolvimento muito grande que rola, né, cara? Quando você consegue pegar lembrando de novo daquele trabalho que você fez no abrigo lá das crianças que estavam como se fosse... É melhor de vidro, amor. Fechando a janela do barulho. Porque não é só o som, né, cara? Ela aprende uma porção de coisas, até mesmo um ofício de construir o próprio instrumento, se representa naquilo ali. Ou mesmo que não vire um ofício dali pra frente, ele aprende uma porção de habilidade, né, que pode ser feito. E eu não duvido que isso deve ter vindo junto com a cultura, com essa responsabilidade de trazer, de pegar a galera, mesmo que depois que acaba a escravidão, eles começam a trazer, né? Eu não sei se isso, mas com certeza deve ter esse movimento de trazer a comunidade cada vez mais perto e o pessoal carente para poder ajudar, mesmo que com esses grupos são nações, né? Sim. O Maracatu nasceu em comunidades carentes, né? Então, era o povo que trabalhava no braçal, é o povo que... O negro, o descendente de indígena, o branco pobre, né? Que fazia isso acontecer. Os primeiros tambores eram feitos com barril, né? Então, depois que era consumida a carne ali do bode, pegava-se aquele couro com as cordas, que eram muitas vezes corda de navegação de navio. Então, esticava aquele couro com as cordas naquele barril e era feito um som ali, tambor de barrica. Esses foram os primeiros. Aí depois foi adaptando outras formas de fazer, né? Com a indústria pegando o compensado. Hoje é feito muitos tambores de muitas nações com o compensado, né, que dava um jeito ali de fazer que pega a forma bojo, rápido, pega né? a forma, isso, e faz os tambores. Mas da mesma maneira, artesanal. Os maracatus fazem os tambores de maracatus. Porque você não vê em loja, né? Tipo, olha ali uma alfaia ali, olha ali, você não vê, né, cara? É muito difícil você ver um tambor numa loja, um tambor de maracatu numa loja. Hoje em dia você até encontra, mas não são todas as lojas que tem, não. Por ser uma cultura de periferia, uma cultura do povo pobre. Uhum. Né? Então não chega nas grandes lojas. Existe até um preconceito com esse tipo de instrumentos. Nada. Existe, porque eu sou fabricante, né? Eu dou aula de fabricação, eu fiz todos os instrumentos do maracatu junto com os meus meninos lá e tentei já vender em loja,
para ver se eu conseguia um troco para botar o maracatu na rua, né? Que a gente tem que, como eu falei, né? Dar nossos pulos. Mas aí só aceitava com nota fiscal, que não sei, que na época eu não tinha aberto uma MEI, hoje eu tenho, né? Aberto a empresa para conseguir fazer isso, né? Mas o instrumento ele estava ali, mas não queria aceitar, não tinha saída para o instrumento, as pessoas não procuravam aqui, pelo menos aqui onde eu estou morando agora, em São Paulo, né? Mas existe um pouco ainda desse preconceito das lojas não querer comprar para revender. E você vê esse movimento crescendo mais ou você acha que ainda fica meio que isolado ainda? Movimento do quê? Do próprio maracatu, desses... Tem você, não deve ser só você aqui em São Paulo fazendo isso, deve ter outros grupos que vocês devem até se comunicar. Você vê esse movimento crescendo ou ele continua ainda meio que engatinhando ainda? Não, eu vejo o movimento muito forte de uma forma culturalmente e muito fraca no sentido de investir verba para o maracatu, né? Então, a projeção cultural ela é gigantesca, mas a projeção financeira para que isso tudo vá muito maior do que já está chegando com toda a situação de dificuldade, ela ainda precisa melhorar muito. Eu acho que o governo, o governo ele tem que olhar mais para o maracatu com um pouco mais de amor, de cuidado por uma cultura ancestral e tradicional antiguíssima. Tem que ter um valor muito maior para isso, sabe? E para isso não ir minguando e aos poucos definhando e parar de existir, tem que injetar grana, não tem jeito. Não é tão simples, né? Não é só sacerdotal, né? Não é só o cara chegar lá e fazer, vou fazer porque é legal, eu vou fazer, vou perdurar. Não é só sorte que faz um grupo ser centenário, né, cara? Exatamente. Agora, em relação a tamanho, a projeção, hoje em dia o maracatu talvez esteja num dos melhores momentos que ele já teve. Em relação à quantidade de pessoas que se interessam, né? A gente teve um boom aí nos anos 90. Com a gente estava conversando lá, né, do Mangue Beat, né? Isso. Nos anos 90 a gente teve um crescimento muito grande, assim, um foco da indústria cultural, talvez não, mas dos ouvintes, dos apreciadores de cultura para o maracatu pela questão de Chico Science e Nação Zumbi, né? E também todo o movimento Mangue Beat. Porque se falava muito do maracatu, se colocava a musicalidade do maracatu junto, misturado com rock, misturado com coco, misturado com forró, misturado com a música pop, né? A Nação Zumbi fez isso. Aquele primeiro disco é sensacional, né? Da Lamal Caos, né? Nossa, demais. O Afro-Ciberdelia. Eu não consigo falar esse nome. Pra mim é muito difícil. Esse disco é demais também. Aí depois ele morreu, né? Mas continue, te cortei, desculpa. E aí, depois do Nação Zumbi, teve um olhar mais carinhoso, né, do maracatu, porque era escondido, era visto como uma cultura de periferia, uma cultura de candomblé, uma cultura... existia um preconceito, né, sobre a musicalidade, a dança do maracatu, porque sempre foi envolvido com matriz africana, né? E esse até hoje, que a gente tem uma porrada de conhecimento, até hoje o pessoal ainda torce o nariz para coisas ligadas às religiões de matriz africana, imagina. Sim, antes. Poxa, a gente mesmo já foi vítima de vários tipos de preconceito diferentes em várias épocas. Imagina só. Posso citar alguns aqui, se você quiser saber. Vai lá. Gente que jogou pedra em batuqueiro nosso. Gente que veio reclamar do som que a gente fazia 1 hora por semana, num local público, numa praça. O pessoal riquinho lá do condomínio veio reclamar com a gente, veio pedir para que a gente, educadamente, para a gente parar. Claro que assim, a gente ficou muito chateado, né? Mas a gente não parou, a gente foi em busca, continuamos um pouco ainda naquele lugar, mas buscando um espaço que desse um suporte maior.
né, até a gente achar uma casa de cultura em Guarulhos, né, que é a casa de cultura da comunidade de São Rafael. O pessoal vem aqui, o pessoal já veio aqui. O pessoal da São Rafa já veio alguns aqui já. Ah, que legal. Aí a gente ensaia lá na São Rafael, foi o lugar que acolheu a gente. Mas quando a gente foi ensaiar no Bosque Maia, os GCMs vinham falar com a gente, fala que a gente precisa de uma autorização, mandava a gente lá na delegacia, não sei o que lá da cultura, mandava a gente ficar indo de um lugar para o outro para tentar essa autorização. Só que outras manifestações que estavam dentro do Bosque Maia, com som ligado, com funk, com zumba, com outras coisas, Isso pode. isso podia e não precisava autorização. O cara pode Mas dar aula no Bosque Maia, mas não pode... Pode dar aula no Bosque Maia sem autorização, mas a gente que estava tocando tambor, tocando louvor pro orixá, tocando toque de candomblé, tocando maracatu, isso incomodava muito. E daí a gente foi atrás dessa autorização, conseguimos essa autorização, apresentamos, não tinha mais o que falar. A gente continuou tocando. Sabe o que aconteceu? A luz começou a apagar. É nada. Deu problema na luz. Lá no Bosque Maia? Lá no Bosque Maia. Mentira que Playboy fica sem luz aqui em Guarulhos. Pois é, lá dentro, lá onde a gente ensaiava no lugar. É setorizado. Assim. Só onde a gente tava ensaiando ficava sem luz. No resto tinha som, tinha tudo ligado. Aí só aquela luz que a gente precisava, que a gente fazia mais isolado, né? Mais distante um pouco. Aí quando a gente chegou um certo tempo que a gente tava frequentando, a luz queimada, eles falavam que a luz estava queimada, mas na verdade a gente sabia que estavam desligando para sabotar os nossos ensaios, que era uma vez por semana, 1 hora, que não doía em ninguém. Isso foi antes ou depois ali naquela praça, perto do... Foi antes da pandemia isso. Foi antes da pandemia. Cara, porque naquela praça vocês conseguiram até um espaço pra guardar, né? Em qual praça você tá falando? Naquela que eu fui eu não sei o nome das ruas aqui de Guarulhos. Pra mim é meio difícil. Perto da casa do Fritos. Eu não me recordo. Mas a gente chegou um tempo que tava ensaiando na casa da rainha, né? Na casa da minha avó. Não. Que era na garagem. Não foi. Quando você foi lá no ponto de cultura já, na casa de cultura. Tá. Que lá sim a gente tem, os tambores ficam lá e tal. Que inclusive um vizinho lá entrou na maior fúria querendo bater na gente. O cara tava babando, literalmente babando. Olho vermelho assim, ele tava transtornado pelo som que a gente tava fazendo. Caraca. Ele chegou assim, entrou, invadiu. Quem é o responsável? Quem é o responsável? Aí eu, peraí, parei 5 segundos, respirei. Eu sou o responsável. Aí começou a falar, xingou todo mundo. E eu falei, pessoal, ninguém fala nada. Porque senão, ele tava sozinho, né? E a gente tava em bem maior quantidade. Então, o pessoal se segurando, né? Pra não... Nossa, o pessoal sangue ferve às vezes, né? Nessa hora, a gente não sabe o que é capaz de fazer, né? É verdade. Mas eu, como sou uma pessoa equilibrada, daquele meu jeito que você conhece, deixa ele falar. Ele foi embora. A gente conversou com o responsável da Casa de Cultura. E depois ele foi conversar, fazer um acordo pra gente... também, assim, não chegar num limite que a coisa vai sair do controle e vai rolar uma agressão física, né? Porque os nossos companheiros lá da Zona Leste, teve um que foi assassinado por intolerância cultural. Né? Eles tocavam e ensaiavam. O cara levou várias facadas. 6 horas da manhã. Pegaram o cara... Pois é. Então, existe muita intolerância e a gente tem que tomar cuidado com isso, mas resistência sempre. Força, cara. Caramba. Eu não imaginei que chegasse nesse limite, principalmente aqui na capital, assim, sabe? Tão próximo. Nesse limite, assim, eu imaginava uma treta, o cara chegar lá. Eu acho que eu lembro de você comentando desse daí, do cara perguntando do responsável, mas que absurdo. Lembrando que esse cara que chegou, né, lá querendo agredir a gente, ele é um ex-militar, ele é um ex-policial, poderia estar armado, eu já sabia do histórico do cara, por isso que eu falei, não, ninguém fala nada, vamos resolver isso aqui depois, deixa ele ir embora. Você falou isso, eu lembrei de uma coisa, eu morei num lugar na Vila Maria que, mesma situação, o cara, o policial aposentado, ele tirou as traves da quadra.
pra molecada não jogar bola. Conseguiu tirar as traves. Ele arrancou as traves. Aí depois, só que ele não contava com a astúcia. Ele não contava com a astúcia. Ele não sabia que existia chinelo pra fazer marcar o gol. E ali tinha uma comunidade de bolivianos muito forte. Os bolivianos colocaram a trave no lugar, cara. Soldaram o bagulho e... Os bolivianos são demais, né, meu? Então, cara, encheram o bagulho de cimento e foi. E aí eu saí, eu não sei o que aconteceu. Mas até os buracos das grades, os bolivianos foi lá e passou o varal. Nenhuma bola passava daquela quadra, cara. Os caras tomaram conta do espaço público e falaram assim, aqui. E o Bolívia Cup deve rolar até hoje lá. Isso aí. A gente tem que contar também com a nossa resistência, né? Mas também ter muito cuidado para as coisas não passar do limite, porque a gente vai ser agredido sempre por estar fazendo uma manifestação de cultura de orixá, né? Hoje a gente sabe que a intolerância, né, até muito pelas igrejas evangélicas, ela está fortíssima, né? A gente vê terreiros sendo queimados, sendo destruídos, né, imagens sendo quebradas lá dentro, o pessoal invade, enfim, ameaças, né, e o governo Bolsonaro, ele deu voz para que isso acontecesse e ele deu apoio, né, indiretamente e diretamente. Né? Quando se manifesta dessa forma, ele tá dando um endosso. Quando ele... Como pode dizer? Essa turma que fica na rua, que fica fazendo essa alvoroço na frente do quartel e queima e faz, etc. Enquanto ele não se manifesta, o silêncio dele tanto apoia quanto pode virar ferramenta para ele falar, não, eu nunca disse para fazer nada, eu só fiquei quieto. E há 2 dias atrás ele se manifestou apoiando de uma maneira... foi bem confusa, assim, que dá a entender que... Sim, porque assim, você pedir a intervenção militar que é o golpe, né? Isso daí é uma atitude criminosa, não pode ferir nenhum cidadão pode fazer manifesto contra a democracia. Sim. Né? E ele, como atual presidente ainda, né? Falta poucos dias, graças a Deus e Orixá, que ele está saindo. Para ganhar 100 mil por mês. Isso. Pra gente ainda ficar pagando o salário dele, né? Porque pra quem é que mama na teta do governo? Quem é que tá mamando na teta do governo? Pois é. E ainda vai sair muitos podres, hein? Vai. Apesar que eu acho que não, hein? Acho que isso daí vai sair meia dúzia. Vão quebrar o sigilo? Vão. Mas aí vai ter negociação, aí vai ter uma outra eleição, aí vai ter um escândalo aqui, aí o povo vai ver. Se for prender ele, vai acontecer que nem o do Lula. Demorou quantos anos? 8. Ele saiu em 2000 e... Ele entrou em 2002, 2000... Vai demorar muitos anos, porque né? a gente porque é tudo de humanas aqui, é muito difícil fazer conta. Sim. É tudo de humanas, muito difícil fazer conta. E quanto tempo ele demorou pra ser preso? E vai ser a mesma coisa com ele, cara. E se ele for preso, ele vai virar mártir. Se ele for preso, ele vira mártir. Ou será que ele não vai ser morto na cadeia? Como que se for a mesma cadeia que ele tem direito, que é a mesma cadeia do Lula, pô? É verdade, né? Não é a cadeia do pobre, não. Né? Ele tem direito a uma cadeia com uma TV de 42 polegadas, caceta. É verdade. Com advogado vindo, e prato bonito, roupa limpa. Até, ele não tem... Como é que tem? Aquele livro do Drauzio Varela, como é que chama? Lá que ele chamava a privada. Boi. Ele não tem um boi, pô. Ele tem uma suíte, cacete. Uhum. Vai lavar a roupa no boi? Pô, Mas tudo isso para falar que esse governo também, Bolsonaro, ele deu voz a todo tipo de preconceito, intolerância religiosa, cultural, racial, homofobia, misoginia, né? O cara que não gosta de mulher, porque ele acha que mulher é inferior ao homem, e não é. Trata o negro como peso de animal, né? Falando que o quilombola lá mais magro pesava arrobas. Arrobas é um peso de... uma medida de animal. Medida para medir o peso de animal. E só para falar que o cara tá pesado porque o cara não trabalha. Exatamente. Como que não trabalha, cara? O cara trabalha mais que ele.
Que esse tempo que ele trabalhou, ele não fez nada, ele só tirou o que já era direito nosso. E ficou andando de jet ski. Sim, e tirando onda das pessoas, né? Das pessoas que morreram vítima da Covid, por falta de oxigênio, porque ele não comprou na hora certa, porque ele não comprou vacina na hora que o povo tá precisando. Demorou 4 dias para chegar o oxigênio porque ele foi de estrada. Incentivando as pessoas a atirarem nas pessoas de esquerda, né? Vamos metralhar essa petralhada. Sim, e usando criança para fazer isso. Sim, poxa, cara. E era tragédia anunciada. Ele nunca negou o que ele era. Exatamente, tragédia anunciada. Eu entendo as pessoas que não viam opção, que acharam que era melhor, que não iam confiar no Haddad, naquilo. Eu não entendo, de verdade. Eu não entendo quem se mantém. É outro momento. Quem fez aquilo naquele período, eu entendo mesmo de verdade, cara. É uma coisa muito possível. Porque o cara tá desgostoso. Mas depois, você não consegue fazer uma análise de que aquilo não está caminhando bem. Não dá pra aturar as coisas, as atrocidades que essa pessoa ela foi responsável. Não. Muitas mortes estão nas costas de Bolsonaro. Muitas agressões, muitos terreiros destruídos estão nas costas de Bolsonaro. Muitas pessoas que apanharam na rua simplesmente pelo fato de ser gay ou ser lésbico ou o que for, está relacionado diretamente com o incentivo que o Bolsonaro fez para as pessoas sofrerem violência. Falando que o gay ele só vira gay porque o pai não bateu muito, que se tivesse batido mais, o filho não virava viado. Falou que era uma pessoa que tem fobia a gay. Ele era homofóbico e tinha forro privilegiado para falar isso, cometer esse crime, né? Então... Não, mas a dele vai chegar. Só que eu acho que a gente não vai chegar do jeito que a gente queria. Né? Porque se anda... fosse do jeito que eu queria, ia ser da pior forma. Sendo bem sincero. Eu queria mesmo ver ele ser condenado mesmo. Eu queria ver ele passando pelo absurdo de ser desmentido, de ser quebrado. Porque até no julgamento do Lula, não defendendo, não estou em defesa dele, mas dava pra ver a agonia do Lula tentando responder as coisas e a forma que o Sérgio Moro entrava, que era também muito bem mal intencionado, sabe? Só que se for fazer isso, não pode fazer igual o Sérgio Moro fez. Se for pra prender, que prenda mesmo. Não fica criando coisinha aí pra... Exatamente. Pra cair depois, porque o cara foi parcial no julgamento. Esse cara tem que pagar igual um pobre paga quando comete um crime. Eita. Igual a tia que roubou o tomate? Não, porque essa daí ela não precisava pagar, porque ela tá roubando um tomate pra comer. Não, mas ela foi presa. Porque ela foi presa. E a que roubou a manteiga no mercado, que foi presa? Ele tinha que pagar igual um pobre, sabe? Pra ele poder sentir o que é que não é, o que é tá na pele da gente, sabe? Ele tinha que saber o que é que o povo brasileiro sofre pra depois falar se ele é patriota ou não. Porque se ele fosse patriota, ele não deixava milhões de pessoas morrer sem remédio, sem vacina. Se ele fosse patriota, ele não ficava imitando pessoa que tem dificuldade respiratória. Ele pensava naquela pessoa, naquela pessoa que perdeu o filho, naquela pessoa que perdeu a mãe, que perdeu a avó, um idoso da família. Ele não foi em um hospital. Ele não foi em um. E aí depois ele chega e fala que eu fui, mas eu não preciso mostrar. Mas pra... não, chega. Não, vamos falar de coisa legal do Maracatu. Vamos falar do Maracatu. Que esse cara é horrível. É verdade. Esse cara é terrível, mano. Mas representando o Maracatu,
o Terra Forte, tudo que eu falei aqui, ele representa o que a gente é também, que é a luta contra o racismo, a luta contra a homofobia, luta contra a desigualdade social. E falar de política também falar de maracatu, porque... eu falo isso o tempo todo. Sim. Eu não continuo, desculpa. Falar de política é falar de maracatu. Né? A gente tá engasgado aqui, sabe? Os maracatuzeiros estão engasgados, querendo falar e não pode. Porque tem um bando de louco na rua que se eu for expressar o que eu falo, eu posso ser agredido, eu posso ser morto. Entendeu? Minha família, ela pode sofrer um atentado. Entendeu? E qual família é essa que ele defende? É a família de nós pretos, de nós gays, de nós mulheres, de nós LGBTQIA+. Não, é a família do homem hétero, rico, empresário, que explora o pobre. Sim. É essa família que tem que andar armada para atirar em quem achar que ele deve. Então a gente tá engasgado. É que eu acho que ele esquece que a arma dele é a mesma que vai alimentar o crime, né? É a arma dele que vai alimentar do crime também, porque nossa. Quero ver como é que vai ficar a fiscalização dessas armas, mano. Quero ver como é que vai ficar, porque não vai revogar. Mas a resistência, ela tem que ser... Quando você falou com o maracatu, falar de política e falar do maracatu também, é o que eu toco com várias pessoas que vêm trocando ideia aqui. Assim, cara, quando você fala de algo que envolve a sociedade, que pode gerar uma transformação mínima que seja, que se preocupa com o andamento daquele lugar que ele está vivendo, é uma ação política, cara. Não importa se é uma ação política com um cunho mais religioso ou não, mas ela é uma ação transformadora, sabe? Tipo, o Renatão veio aqui, ele faz um mega projeto ensinando a galera a fazer documentário, sabe? Ele ensinou uma tribo, não é uma tribo, é uma tribo multiétnica. Tipo, tem várias etnias lá dentro e eles ensinaram a fazer, não, o que a gente pode ajudar é fazer, ajudar vocês a fazer a criar sua arte, a fazer seu documentário. Isso também é política, cara. Sim. Porque vai fazer eles falarem. A gente assistiu 5 vídeos excelentes produzidos pela molecada, muito bonito e... Sim, é o que o Terra Forte faz. Só que dentro da nossa área, a gente ensina a molecada a fazer tambor. A gente ensina a molecada que muitas vezes a maioria não tem condição para ter um tambor, fabricar o próprio instrumento e ainda aprender a tocar. A gente ensina aquela menina, aquele menino que tem vontade de dançar, de conhecer o corpo de forma artística, de explorar isso, a dançar. Entender? Tem pessoas que ensinam, professores de dança. Eu, como professor percussionista, ensinando percussão, luthier, ensino a fabricar. Então, a gente faz a nossa parte, não é verdade? Uhum. E como é que anda aí o projeto? Maravilhoso. Eu acho que o Terra Forte está num dos maiores momentos que ele teve, de 12 anos atrás até hoje. Já tem 12 anos que você Tem tá 12. Que legal. Tem 12, a gente está com apresentações maravilhosas, a gente está com uma equipe de dança muito bonita, que abrilhanta muito o espetáculo. O baque está muito pesado. A gente tem ogãs lá de Recife. Ogãs são? Ogãs são os responsáveis pela musicalidade dentro dos terreiros. Então, eles tocam os atabaques do maracatu, né? Então, a gente tem o naipe de atabaques feito por ogãs de Pernambuco, de Recife, trazendo essa tradição nagô, né? Que é a nossa tradição, a nossa nação. E com os toques nagô, que são toques diferentes daqui, aqui tem muita influência da nação Queto e nação Angola, e muito da Umbanda. Aqui que eu estou falando é em São Paulo. Em São Paulo. Né? É o estilo, a tradição que mais se popularizou aqui de candomblé. E no Nordeste, fortíssimo, principalmente em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, é a tradição nagô, que a gente fala de nação nagô. Né? Então, essa musicalidade da nação nagô, ela é o que
a característica do Terra Forte, junto também com a Jurema Sagrada, né, que é uma religião também brasileira do Nordeste, que tem toda uma musicalidade e que é uma característica fortíssima no Terra Forte. Legal. É algo que não se desliga do maracatu, né? Esse ponto da religiosidade, né? Não Acho se que- desliga. Antes era muito mais camuflada. Hoje em dia a gente tem a liberdade, por lei, de expressar nossa religiosidade. Existe uma lei que nos protege enquanto religião de matriz indígena ou africana, né? Enfim. De se manifestar. Que bom, cara. Eu fico feliz. E vocês têm apresentação já assim pro ano que vem ou tá? Sim, a gente tá. Ano que vem a gente tem uma pré-carnaval, uma semana antes do carnaval. Estamos vendo só o lugar. Também vai ter uma no Sesc. E a gente vai divulgar nas redes sociais, no Instagram lá, né? @terrafortemaracatu. Sim, tem que fazer uns videozinhos disso daí, cara. Colocar uns. Que a galera parece que gosta. A gente tava falando do projeto, né? E você tava. E uma das coisas que, você tava falando, que a gente falou que é importante do maracatu era na religiosidade, e você falou dessa expressão que é bem firme. E tem a parte da musicalidade que a gente acabou nem falando tanto, né? Sim. Bem, a musicalidade do maracatu Terra Forte, ela é uma musicalidade muito voltada para as bases da Jurema Sagrada. Tem uma musicalidade muito forte da Jurema Sagrada, tanto nos cantos, nas luas, né, que as músicas, as letras, né, a gente chama de luas. Então a gente é um grupo de percussão e dança que trabalha a maracatu, o candomblé e a Jurema Sagrada, né? Então eu fiz um trabalho de percussão para organizar tudo isso dentro do maracatu. E como é que faz isso? Então, se você pegar o candomblé, a gente tem vários ritmos, né? São tocados em 3 tambores que se chamam ilus, cada um fazendo um ritmo onde se junta e dá um toque, beleza? Isso é feito no naipe dos atabaques, com os meus ogãs. Que foi aquele grupo que organizou, originário lá, que você falou. Isso, que eles são pernambucanos, então eles já sabiam os toques, aí foi muito mais fácil, junto com eles, fazer um trabalho de criação dos arranjos, dos toques mesmo, e inserir isso dentro do maracatu. Então é pegado, essa parte do candomblé, ele é trabalhado principalmente nos atabaques. E os tambores graves, que são os alfaias, os caixas, os gonguês, ele é trabalhado à base do maracatu, né? Mas nos atabaques também é trabalhado os toques de Jurema Sagrada, né? Junto, fazendo o contraponto com os tambores graves. Então rola uma conversa dos tambores. Deve ser mó treta organizar isso, porque bate um fora, embola tudo. Sim, por isso que a gente tem ensaio laboratorial, que é onde a gente faz os testes, depois os ensaios técnicos, ensinando a todo mundo a tocar certinho. Aí ensaio geral com a dança, aí ensaio com a roupa da dança, pra gente poder ir para um palco apresentar. É porque com a roupa da dança, o pessoal dançando com toda aquela armação de ferro, todo aquele peso, precisa de um exercício, então, uma preparação, porque aquilo ali não deve ser simples não, cara. Não é simples, tem adorno nas cabeças, que pesa. Então o passo você tem que entender ali qual é a dinâmica da dança junto com a fantasia. Nossa. E você falou do baque, aí eu lembro que logo no começo você falou baque virado. Qual a diferença dessas definições, dessas nomenclaturas? É que tem 2 maracatus, o de baque virado e o de baque solto. O de baque virado é que tem essa estrutura de dança que eu te falei, com esses personagens, com a corte real, e os instrumentos são bombos, né, que uns chamam também de alfaias, que são os tambores graves, os tambores grandes, o gongue, o caixa de guerra e os abês, os mineiros e, no nosso caso, os atabaques também, né, que na verdade são os timbais, né, então
Essa é a estrutura musical do baque virado. O do baque solto já é completamente diferente, tanto os personagens quanto os instrumentos e a forma de cantar. É outra coisa. É outra coisa totalmente diferente. É maracatu também, mas é muito diferente do baque virado. Eu achava que tinha a ver com som só. Não, tem a ver com tudo, até com a dança. Eu juro pra você, quando eu falava de baque virado, eu imaginava assim, deve ser tipo... É virado. É tipo da virada, entendeu? Então, mas isso tem a ver com o nome também. Existe uma parte no toque que chama viração. Então tem aqueles tambores que estão fazendo a base, tchicam, tchicam, cam. Aí vem outro virando em cima. Aí vira o baque, entendeu? Por isso que é baque virado. Agora faz mais sentido. Pra mim era tipo, aí quando eu falava baque virado, baque solto, eu falei assim, o solto deve ser solto, mas não é não. Deve ser mais organizado nessa... O solto, ele tem uma parte na voz que é improvisação. Então tá rolando a musicalidade aqui, o tiquitum, 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 tum, tum. Aí começa a improvisação. Aí depois volta a musicalidade. Aí volta a improvisação do outro que vai responder esse afrontamento. É como se fosse uma pergunta e resposta. Muitas vezes até um provocando o outro, sabe? Falando que é melhor ou que é pior. Sim. Às vezes tem isso também. Louco. E tem uns rápido pra caramba, né, cara? Sim. O Gui me mostrou uma vez. Ele já te mostrou as versões que ele fez lá, que gravou. Qual versões? Eu acho que o Gui ele brinca com. Não tem o que fazer, deve ser. Quando vocês estavam gravando lá no estúdio, que ele foi ajudar vocês. Ele acelerou as batidas. Nossa, ele voltou com várias versões da mesma música. Assim. Nossa, igual um moleque criativo, velho. Eu vi aquilo, eu ri demais com aquilo ali. Porque até o contrário, ele invertou a voz e ficou muito bom. Ficou bom, meu. Aquilo ali me deu inspiração para fazer outras coisas. Ele pegou o que a gente tava gravando no estúdio, virou ao contrário e já deu um outro sentido ali, já uma outra energia, virou uma outra energia. Deu uma do disco da Xuxa ali. Sim, ficou muito bom, mano. A gente tava cantando para Oxum em português. E aí, quando ele virou, parecia que tava falando de Oxumaré, sabe? Pode ir, é verdade. E me deu uma inspiração de compor uma lua para Oxumaré também. Que legal. E essa veio no brinde, veio no ócio. Sim. Que é um moleque criativo, mano. Mano, obrigado, de verdade. A gente vai ficando por aqui dessa vez, mas se liga, depende de quando você estiver vendo isso daqui, tem outro também. Vai lá, dá uma olhada, não esquece de comentar e... Eu esqueci, cara. Toda semana eu trago um livro. E meio que não tem relação mesmo com o tema, é um livro que eu li, ou que eu tô lendo. E uma coisa, quando eu fui falar de maracatu, eu falei assim, eu acho que esse daqui, mesmo que não tenha nada a ver, pode ser interessante, que é O Poder Simbólico, do Pierre Bourdieu. Um sociólogo que eu gosto muito, falecido em 2012, mas importantíssimo na sociologia moderna. É um cara sistemático e ele estuda todas essas... Esse livro aqui, O Poder Simbólico, é um compilado de uma porção de textos, de conferências que ele fez, de várias partes da maturidade dele, e foi... É interessante, são vários textos bem legais da editora... Esqueci, Banter Brasil. Esse livro Olha como é. Esse livro tá em português de Portugal, cara. Uhum. Tem hora que tem que ler 2 ou 3 vezes. Porque Bourdieu já é complicado. Mas é um livro interessantíssimo. E fica com um abraço todo mundo aí. A Amanda tá me dando um recado aqui. Eu vou ler meu teleprompter ali, ó. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificação. Eu lendo meu teleprompter. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Canal Não Acredito em Fadas. Sim. Junto com Terra Forte Maracatu. Estamos juntos. Vamos nessa aí. Vai estar rolando aqui embaixo. Deve ter um vídeo aqui. Aqui deve estar para você se inscrever. Aqui deve ter uma lista também, uma playlist. Isso se eu não mudar de lugar e eu tô me trollando na hora da edição porque eu sou meio preguiçoso. Mais, beijo.